Já parou para pensar se o comecinho da sua libertação na verdade piorasse tudo? Pois é exatamente isso que a gente vê no capítulo 5 de Êxodo. Uma história sobre uma promessa de liberdade que num primeiro momento se transforma num pesadelo ainda maior. E essa é a pergunta que fica no ar, né? O que acontece quando uma ordem que vem de cima, uma ordem divina, bate de frente com o poder absoluto de um homem que se acha um Deus? E olha, pode se preparar, porque o que acontece em seguida é bem mais brutal do que a gente imagina. Então vamos montar a cena. De um lado, Moisés e Arão, representando um povo inteiro de escravos. Do outro, o faraó, simplesmente o homem mais poderoso do mundo na época. E a mensagem que eles carregam, olha, não é um pedido, não é uma súplica, é uma ordem. Pensa só na coragem, na audácia disso. Eles chegam e não falam, por favor. Eles falam, assim diz o Senhor. Eles estão colocando uma autoridade acima do faraó. Um cara que, na cabeça dele, não tinha ninguém acima dele. A afronta é gigantesca. E qual a reação do faraó? Acha que ele ficou com medo? Curioso? Que nada. É desprezo puro. A resposta dele vai dar o tom de todo o conflito que está prestes a começar. Nossa, que resposta, né? Quem é o Senhor? Ele não está só dizendo não. Ele está basicamente falando que esse Deus de Israel é um Zé Ninguém. Para o faraó, o único poder que importa é o dele mesmo. E ponto final. E aí que a gente percebe a tática do faraó. Ele desvia totalmente do assunto. Não é uma questão de deuses, é uma questão de produtividade. Ele acusa o povo de ser vadio, de usar a religião como desculpa para não trabalhar. A fé, na visão dele, é só preguiça disfarçada. Mas o faraó não é de ficar só no discurso, não. Ele vai para a ação. E a punição que ele inventa é uma verdadeira obra-prima de crueldade, feita sob medida para uma única coisa: esmagar o espírito do povo, acabar com qualquer fiapo de esperança que eles pudessem ter. E olha só o nível da crueldade do plano. O trabalho já era desumano, agora virou impossível. A cota de produção de tijolos continua a mesma, só que o material essencial para isso, a palha, não ia mais ser entregue. Agora, eles que se virassem. E só pra gente entender o tamanho do problema, a palha não era um luxo, não. Era o que dava a liga nos tijolos de barro. Sem a palha, o tijolo simplesmente desmancha, ou seja, era uma sabotagem clara e direta do trabalho deles. E o resultado disso tudo? Bom, é óbvio, sofrimento na hora. Mas não é só isso. Essa pressão toda acaba gerando um conflito horrível dentro do próprio povo. Olha que sistema de opressão perversa. O faraó colocou israelitas para chefiar outros israelitas. Eles viraram os responsáveis por cobrar as metas impossíveis. E o resultado? Quando a cota não batia, os egípcios vinham e espancavam os feitores israelitas. Era literalmente colocar irmão contra irmão. Uma tática para dividir e enfraquecer. No meio de todo esse desespero, os feitores tomam uma atitude bem arriscada. Eles simplesmente ignoram Moisés e Arão e vão direto na fonte. Vão falar com o faraó. Sabe qual era a esperança deles? Que talvez tudo fosse um grande mal-entendido. Que o grande rei, vendo o sofrimento deles de perto, fosse ter alguma compaixão. Mas compaixão? Não tinha nenhuma. O faraó só repete a mesma acusação com ainda mais força. Ele praticamente joga na cara deles que o sofrimento não só é de propósito, como na cabeça dele é merecido. Aí já sem esperança nenhuma, a frustração do povo simplesmente explode, só que o alvo dessa raiva toda é o que mais surpreende. Não é o faraó, o verdadeiro culpado. A raiva vira toda contra Moisés e Arão. Justo os caras que apareceram para tentar salvar todo mundo. É uma acusação pesadíssima, né? É como se eles dissessem, vocês não ajudaram em nada. Pelo contrário, vocês deram para o faraó a desculpa perfeita para acabar com a gente de vez. Botaram uma espada na mão dele para nos matar. E aí, depois dessa pancada toda, a gente chega no momento mais tenso do capítulo. Depois de ser humilhado pelo faraó e rejeitado pelo seu próprio povo, Moisés simplesmente desaba. O grande líder, aquele que ia libertar o povo, está em crise total. Tenta se colocar no lugar do Moisés por um segundo. A missão divina que ele recebeu não trouxe alívio nenhum, muito pelo contrário, só trouxe mais dor e sofrimento. A promessa de libertação virou um pesadelo, e ele está bem no meio de tudo isso.
E o capítulo fecha assim, com esse grito de desespero de Moisés para Deus. É uma mistura de dor, de dúvida, de o que foi que eu fiz? Fica aquela pergunta no ar, sabe? Será que às vezes, para a libertação acontecer de verdade, a gente precisa primeiro chegar no fundo do poço? O que será que vem depois de um momento como esse?